Tá tão bom o livro que eu tô lendo que eu resolvi fazer um trecho de leitura aqui, para quem quiser acompanhar. O livro é este aqui. Estou lendo enquanto a família dorme um pouco neste domingo. Então, vou seguir de onde eu estou, página 15. Na verdade, já tinha passado, mas eu voltei para pegar um princípio. Em esquema. Em esquema, o que ele havia falado antes. Para uma visão de conjunto, damos o plano dessa preconizada preparação. Objetivos gerais. Orientação consciente para Deus. Senso de Deus. Deveres para com Deus. Condições humanas para a vida cristã. Ambiente. Virtudes fundamentais. Disposições para a manutenção da vida cristã. Conceito de cristão. Senso do pecado. Senso do próximo. União à igreja. Tudo lastreado na convicção de que vivemos para Deus, ponto que muita gente hoje em dia parece ignorar. E só o conseguiremos na caridade, isto é, na graça santificante, o que também muitos ignoram na prática, quer fazendo da religião apenas um código de moral, quer simplesmente desprezando o elemento sobrenatural, mas esperando ainda assim a salvação. Objetivos particulares: preparação para a confissão, preparação para a comunhão, conhecimento e desejo da comunhão. Preparação para a renovação das promessas do batismo. Ao longo de tudo isto, veremos qual é o papel da família, da escola e da paróquia. Sempre lembrando que, primeiro, família. O que a família quiser delegar ou não puder realizar, ela deve permitir, ela deve autorizar que outros façam por ela, pela própria família. Então, o dever de ensinar, de catequizar, de educar, é sempre dos pais, da família. E para delegar, a família autoriza, a família elege quem fará por ela. Isso é direito natural. Objetivos gerais. Orientação consciente para Deus. Oi, Taine. Senso de Deus. O que mais importa não é que a criança aprenda a definição de Deus, em termos abstratos, acima da sua compreensão, mas que tenha fé viva em Deus, seu Pai e Senhor. Saiba rezar, isto é, traduzir esta fé em atos de amor, de confiança no poder de Deus, no apelo à sua ajuda, no agradecimento a seus benefícios. Queira fazer a vontade de Deus, obedecer aos mandamentos, conformar-se com o que Deus quer. Isto não se consegue com a simples memorização de perguntas e respostas. Consegue-o a criança que tiver de Deus um conhecimento vívido, mais aprendido na vida do que na aula. Tratar com Deus como uma pessoa viva, falando a Deus, confiando nele, recorrendo-lhe nas necessidades, agradecendo-lhe o que dele recebe, obedecendo-lhe como presente, vendo-o nas obras da criação, louvando-o, pedindo-lhe perdão das faltas que cometer. É um conhecimento vivo, que vem antes de qualquer lição teórica. Como a criança conhece seus pais, ama-os, sem saber defini-los. Este conhecimento prático é condição indispensável para que o conhecimento teórico se incorpore à vida. Queremos mais Deus conhecido e tratado como Criador e Senhor de tudo, como o Pai que nos ama e a quem amamos, do que Deus definido seca e abstratamente. Queremos que a criança tenha de Deus uma ideia real de pessoa viva, com quem ela conversa na oração, que lhe fala na voz da consciência e das boas inspirações, presente em todo o tempo e lugar, a que ela recorre a qualquer instante e logo a protege e consola, que está perto daqueles que o invocam e mais perto do que pensamos, porque habita em nós desde o batismo. Isto a criança vai aprendendo aos poucos, insensivelmente desde pequenininha. Vendo os seus pais rezarem, ouvindo como falam de Deus e nele confiam, como o louvam, como lhe pedem e agradecem tudo. Aprendendo pelo exemplo a cumprir os mandamentos divinos, corresponder às inspirações divinas, esperar na sua ajuda e nas suas eternas recompensas. Sem saber que Deus é puro espírito, perfeitíssimo e eterno,
A criança sabe, no sentido de que é capaz, entendem? No sentido de que ela não precisa decorar, ela não necessita decorar que Deus é puro, perfeitíssimo e eterno para ser capaz de amá-lo, de admirá-lo, louvar o Senhor. Tratar com Ele numa oração viva e espontânea, que adora e agradece, repara e suplica, sempre que sente necessidade ou desejo. Basta saber que Deus é um Pai tão bom para dizer sim às suas ordens e procurar sempre agradá-lo, como um bom filho faz com o melhor dos pais. Então, a oração é, como deve ser, uma agradável necessidade da vida. Olhem que frase linda! Essa frase que me fez querer refazer essa leitura, fazê-la aqui com vocês. A oração é uma agradável necessidade da vida. É assim que deve ser, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente tem gosto de estar com ela, a gente tem gosto de conversar com ela. Assim deve ser com Deus. De tal forma, eu costumo falar assim, que a oração, a gente deve crescer na oração, de tal forma que ela seja como um elástico que vai se esticando a ponto de amada assim, num ambiente assim, com esta preocupação, é naturalmente alerta a verdade religiosa e a vida cristã. Sentirá sempre facilidade de agir em consonância com as exigências cristãs. Pausado. Deu ruim? Deu ruim na minha internet. Ai, não sei o que foi, o que não foi, então vou ler essa partezinha de novo. Basta saber que Deus é um Pai tão bom para dizer sim às suas ordens e procurar sempre agradá-lo como um bom filho faz com o melhor dos pais. Então a oração é, como deve ser, uma agradável necessidade da vida. Uma criança formada assim, num ambiente assim, com esta preocupação, é naturalmente alerta à verdade religiosa e à vida cristã. Sentirá sempre facilidade de agir em consonância com as exigências cristãs. Está em condições de corresponder facilmente à ação do Espírito Santo. Por quê? Ela desenvolve o senso de Deus. Deveres para com Deus. Educada assim, sente-se a criança inclinada para Deus e para tudo o que se lhe refere. A ideia de Deus não é uma aquisição superfácil, pregada a seu espírito como uma etiqueta, sem ligação com a vida, mas faz parte de seu eu, incorporada à sua formação, inseparável de sua personalidade, aderindo às suas vísceras, como pedimos na missa. E isto lhe torna naturais as relações com o Pai do céu. É espontaneamente que recorre a Deus nas dificuldades, faz as orações da manhã e da noite, adora o Criador e o admira na beleza e na grandiosidade das criaturas. Para uma criança educada assim, o culto a Deus é tão normal que lhe seria estranho o dia do Senhor sem o culto perfeito, a Santa Missa. A dificuldade de conseguirmos a perseverança das crianças na frequência à missa de domingo vem, antes de tudo, da falta do senso de Deus. É verdade que em casa, muitas vezes, é péssimo o exemplo neste sentido, pela mesma razão. Se nossa boa gente tivesse recebido uma formação religiosa mais consistente, saberia que nossos primeiros e mais graves deveres são para com Deus. Isso é uma coisa que meu diretor espiritual bateu muito na tecla comigo, nas primeiras direções. Primeiras coisas primeiro, né? As primícias para o Senhor, as primícias para Deus. Então, começar o dia primeiro falando com Deus, primeiro agradecendo a Deus, primeiro se entregando a Deus, né? E assim, para quem começa uma vida espiritual, né? Infelizmente, quando adultos começam, ao invés de começar bem cedinho, é mais difícil falar com Deus, porque é mais difícil falarmos com aquele que não vemos, criarmos uma amizade, uma intimidade com aquele que não enxergamos. Então, também é difícil começar uma vida espiritual. Além de que é devido, né? É uma questão de justiça dar a Deus o que é de Deus. Então, é uma questão de justiça sermos piedosos, sermos orantes, buscarmos a Deus em oração. É nosso dever e também é custoso. Então, primeiras coisas primeiro. É meu dever e é mais difícil. Então, eu faço por primeiro. Primeiro o encontro com Deus. E assim a gente já cria os nossos filhos. Para eles não será difícil no futuro. Porque eles já estarão com um hábito construído, um hábito de amizade, um hábito de procura de Deus. Onde é que eu parei? O dever do culto precede a todos os demais. E a missa de preceito... Deixa eu ver se eu parei ali.
O dever do culto precede a todos os demais, e a missa de preceito é, por isso mesmo, a mais grave de nossas obrigações religiosas. É preciso ligar a missa à própria finalidade de nossa vida. Existimos para conhecer, amar e servir a Deus, para prestar-lhe culto. E o ato do culto, por excelência, é a Santa Missa. A única maneira de prestarmos a Deus o culto que Ele merece. Para a infinita excelência de Deus, só um culto de valor infinito. O que é a missa, né? E o culto de valor infinito não podemos prestar nós, criaturas, limitadas por natureza. Prestou-o Cristo, oferecendo ao Pai o seu sacrifício, e para que o possamos prestar também. Cristo nos deu o seu próprio sacrifício, para que o renovemos em nossos altares. Fazei isto em memória de mim, como está em Lucas. Daí a importância da Santa Missa na vida do cristão e a gravidade da obrigação da missa nos domingos e dias santos. É preciso dar aos católicos a formação religiosa devida, para que eles vejam nas relações para com Deus a essência da religião, na missa, o mais grave e o mais grato de todos os deveres. No verdadeiro conceito de religião, os mandamentos da primeira tábua têm precedência. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar, no dia em que não fizesse orações da manhã, alguma coisa lhe ficaria faltando. Condições humanas para a vida cristã. Embora sobrenatural, a vida cristã é a vida do homem. Ele continua a ter as mesmas exigências de corpo e de espírito, sujeito às mesmas influências, impulsionado pelas mesmas paixões, passível das mesmas dificuldades, como todos os filhos de Adão. A vantagem do cristão é o plano sobrenatural a que foi elevado. É a graça santificante que o faz participante da natureza divina. É a graça atual que ajuda, a cada passo, a fazer o bem e a evitar o mal. Ambiente. Mas, como todo homem, o cristão se beneficia de um ambiente favorável, o qual é sobretudo vantajoso à criança. Esta, ainda em formação, tem necessidade do exemplo e do estímulo de força para manter e desenvolver a vida cristã. Um lar cristão em que as relações para com Deus são normais, uma escola em que se respira a atmosfera religiosa, oferecem à criança, para o senso de Deus, possibilidades que ela não encontra na família indiferente ou na escola leiga. Virtudes fundamentais. Acima das condições exteriores, é necessário dar à criança disposições interiores, para que ela possa acolher proveitosamente a educação sobrenatural. A criança habituada ao exercício do domínio de si é muito mais aberta à vida cristã do que aquela entregue a seus caprichos e satisfeita em seus gostos contraditórios. Isso me fez lembrar, há anos atrás, numa formação, o professor Felipe Neri falando que os filhos dele ainda eram bem mais jovenzinhos do que agora, isso faz uns 6, 5... Não, eu tô casada há 5, faz mais, faz uns 7, 6 anos. Ele falando em uma formação que os filhinhos dele também faziam jejum, mesmo sendo crianças, que faziam um jejum também dentro das possibilidades, porque já estavam em uma família cristã, não eram obrigados a jejuar, mas que era algo natural. Nos dias de jejum da igreja, naturalmente os filhos vendo, os pais se encaminhavam para aquilo e diminuíam a sua alimentação e eram ofertadas opções mais sóbrias de alimentos naqueles dias de jejum. E ele disse uma frase assim que me marcou muito, que a criança não vai morrer por passar um pouquinho de fome. E é verdade, e anos depois, a isso se somou uma frase da Sâmia, dizendo que criança que tem comida em casa não morre de fome. Claro, ela estava falando com relação a crianças que são cheias de mania, que não quer comer isso, não quer comer aquilo. Daí ela disse, não, tem que comer de tudo, não precisa comer tudo, mas tem que comer de tudo. Então é isso, criarmos os nossos filhos com fortaleza, ensinarmos a se vencerem. Ah, não quero gordura. Vai comer pelo menos um pedaço, vai provar, vai ver que consegue engolir. Isso também faz parte, nós pais fortalecermos os nossos filhos de todas as formas possíveis que a vida mesma vai apresentando. Isso forja-lhes o caráter. Essa força que nós exigimos deles, que nós os auxiliamos a ter em coisas tão pequenas como vai engolir essa gordura assim, guri. Isso aí, no futuro, cara, ele é capaz disso.
Quando ele precisar se vencer em coisas grandes e interiores, espirituais, muito mais difíceis, cara, ele já conseguiu aqueles primeiros passos, sabe? Ele não é mais um bebezinho fraco. Ele não é um adolescente que foi criado como um bebezinho fraco. Ele vai ter mais força interior para conseguir se vencer quando nós já não estivermos mais ali dizendo, vai meu filho, porque talvez nem enxerguemos, porque serão questões interiores, espirituais. Aqui vem sendo educada no cuidado dos outros, servindo e ajudando dentro de suas limitadas possibilidades, está mais perto do amor ao próximo por Deus do que a egoísta, invejosa e habituada a ter nas mãos tudo o que deseja. A generosidade será mais fácil a quem se habituou desde cedo a partir com o irmãozinho o biscoito, sorrir para os estranhos, tratar com doçura o simples animal ou galho de árvore. O louvor a Deus, desculpe-se, vou ter que desligar, se eu controla aí. O louvor a Deus será espontâneo na criança, que tem a sensibilidade formada na admiração das flores e no apreço da música e da poesia. Quem teve, porém, a desdita de uma formação na desordem moral, no peso do egoísmo ou sentimentos grosseiros, terá imensas dificuldades para elevar-se às coisas de Deus e o amor generoso do próximo. Sentir a admiração e a estima ao que não represente interesse pessoal e prático. Mais do que nós, precisa a criança de ambiente e condições humanas que lhe facilitem a formação cristã. Vou parar aqui, porque depois entra num outro capítulo e eu tenho outros livros para ler e daqui a pouco eu tenho que acordar a família. Então, vou deixar depois salva, passar para o YouTube para, se quiserem acompanhar o trecho que eu li, e conhecerem assim um pouquinho deste livro que é tão bom, vocês conseguirem ver na velocidade 2.0. O livro é este aqui, então. Preparação para a Primeira Comunhão, do Monsenhor Álvaro Negromonte. É muito bom, o livro está me surpreendendo, porque eu pensei que fosse mais um manual para catequista do que de fato é. Um manual para os pais, assim, um manual para a vida, para a educação cristã dos filhos. Então, a leitura está me agradando demais, é muito bom, uma leitura muito fácil, não é um texto corrido, ele é cheio de pontos, cheio de tópicos, maravilhoso. Fica a dica, recomendo, comprem, leiam, façam seu trabalho de paz. Tchau, gente, fiquem com Deus, bom domingo.